isso aí. 18ª rodada do Brasileirão 2025. Sport e Bahia se enfrentaram num confronto nordestino, disputado na Ilha do Retiro. O jogo terminou empatado em 0-0. O Bahia, mais uma vez, domina o seu adversário, como acontece em vários jogos, e ele acaba empatando ou perdendo porque desperdiçou muitas chances. Aconteceu isso no playoff das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ele sufocou demais o América de Cali na Fonte Nova, mas não conseguiu marcar o gol, acabou sendo eliminado na Colômbia. E contra o Sport, é o time que a cada jogo você vê que o Sport evoluiu alguma coisa. Dessa vez não levaram gols, mas também não marcaram, então não conseguem vencer. Vai terminar o primeiro turno, o Sport tem a pior campanha do Campeonato Brasileiro na história até agora, já está rebaixado, só um milagre absurdo, tem que vencer basicamente 75% dos jogos. Eu acho que eu estou sendo bondoso nessa matemática. Não tem que ser isso tudo, né? Você pegar que o Vasco tem 15 pontos, o Santos tem 18, mas você não acredita que esses times não vão pontuar mais até o final do campeonato. Então, pro Sport ter garantia que ele vai escapar, ele teria que vencer todos os jogos. Que aí ele vai ter 38. 38 seria empatar todos. Vamos supor que ele empate todos então, tendo os 6 que ele tem. Pode ser, né? Aquela margem de 41 pontos ele alcançaria. 38 mais 6. 38 não, mano. Olha só, eu tô maluco. Tô maluco e nem tá tão tarde, eu nem tô com sono. Eu tô contando 38. O segundo turno tem 38 rodadas. O campeonato tem 38 rodadas. O segundo turno tem 19. Então, se o Sport empatar todos os jogos, não adianta. Ele tem que ganhar pelo menos 75%, como eu falei. Essa é a matemática mesmo. E ainda assim vai ser difícil, né? Porque, como eu disse, o que garante que Vitória, Vasco, Fortaleza, Santos, que estão ali brigando, o Grêmio também não escapou. O Corinthians não escapou. O Ceará tá ali com a mesma pontuação do Corinthians, mas parece que eu confio mais no Ceará para permanecer na Série A com tranquilidade do que o Corinthians nesse momento, mas não sei. É um resultado que pro Bahia poderia ser muito melhor. É lamentável pro Bahia ter empatado e é lamentável pro Sport também. Qualquer jogo que o Sport não vença, ele vai lamentar. E qualquer um que não vença o Sport também vai lamentar, né? O Vasco foi até Mirassol enfrentar o Mirassol, e o Mirassol segue fazendo grande campanha no campeonato. Eu acho que caiu a internet. Não caiu. Bem, 3-2 para o Mirassol. O primeiro tempo foi muito ruim para as duas equipes, primeiro tempo muito ruim. No segundo tempo, o Mirassol abre o placar com o Negueba aos 6 minutos da segunda etapa. O goleiro Daniel Fusato acabou aceitando esse chute do Negueba, que não é aquele Negueba da base do Flamengo, também era só que faltava o Vasco tomar gol desse cara. Seria a lei do ex-rival, mas não é ele. Chico da Costa marcou o segundo gol do Mirassol. Que fase do Chico da Costa, né? Tá marcando um gol atrás do outro. O Mirassol contratou ele depois na janela ali da Copa do Mundo, né? Na parada. E ele chegou marcando gol atrás de gol. Tá vivendo um grande momento aí o Chico da Costa. E o Mirassol também vivendo um grande momento, né? Então ele faz 2-0. O Vasco ainda consegue buscar o empate, o que me surpreendeu absurdamente. Quando fez 2-0 o Mirassol, eu cheguei até a gravar um story lá no Instagram e falei: que surpresa! Fiz meus comentários lá bem clubistas, né? Mas valorizando, claro, o Mirassol. Porque eu já esperava a derrota, não esperava que o Vasco fosse conseguir empatar, e ele conseguiu. Foi lá o Puma Rodrigues, fez gol de cabeça. O Vasco tinha alguns desfalques nesse jogo, né? Como eu já falei do Daniel Fusato no gol, porque o Léo Jardim, depois de 100 e tantos jogos, estava indisponível. Estava indisponível porque ele foi expulso, na minha opinião, não vou dizer injustamente, mas sem critério nenhum pelo árbitro, porque todo goleiro faz o que ele fez contra o Inter e não é expulso. Então o Léo Jardim foi expulso contra o Internacional. Daniel Fusato teve a oportunidade, não aproveitou, foi muito mal. E agora eu lembro até que eu escalei ele no Cartola, esperando que ele pudesse mostrar serviço, não mostrou. Mas também não é o único culpado, né? O Pumita Rodrigues teve que ser titular também porque o Paulo Henrique estava suspenso. E o Pumita é aquele jogador que você enxerga qualidades ofensivas nele, mas defensivamente ele é horrível. Eu acho que ele enganou o time que ele fez base para subir profissional. Na hora foram procurar lá: eu quero um lateral direito. Ele falou: eu jogo no lateral. Não é possível que ele seja um lateral de ofício, porque ele vai muito mal no lateral sempre, defensivamente. Quando chega no ataque, ele marca gol, ele tem qualidade para chutar, para cabecear, para cruzar. Ele tem qualidade com a bola no pé, mas defendendo ele é um desastre. Então eu acho que ele tem que ser efetivado de vez como atacante. Talvez ele seja até o substituto do Verratti, porque ele cabeceou como o Verratti cabecearia. O Verratti, que não está vivendo grande fase também, foi lá, marcou o gol de empate.
em uma jogada que o Fumito também tem participação, tanto ele quanto o Piton. E o Piton, eu achei que ele ia terminar bem o jogo. Ó, o Piton vai fazer o terceiro gol e vai virar o jogo, vai dar outra assistência ainda. Não, o Piton, depois que o Vasco empata o jogo, ele é um dos responsáveis do terceiro gol do Mirassol. É ele, João Vitor e companhia. Nem acho que o João Vitor foi o pior no jogo, não. Maurício Lemos também, que foi contratado aí com uma esperança péssimo. Isso quando ele está em campo, porque a maioria das vezes ele não está. E eu não entendo por que o Diniz não deixa o Luiz Gustavo jogar. No começo ele estava jogando com o Diniz e estava indo bem. Do nada o garoto foi pro banco e não voltou mais. Aí tem as substituições, entra o Lloyd, o Coutinho voltou, mas tá querendo demais. Fisicamente bem abaixo, ele teve uma chance boa no primeiro tempo, mas o goleiro Walter defendeu. E é isso, Mirassol só com a vitória, 3-2, né? Gueba, Chico da Costa e Alisson. 3-2 pro Mirassol, rumo ao G4, ele está em quinto lugar nesse momento com 28 pontos e ele tem 2 jogos a menos. Poderia estar bem melhor. O jogo em si foi equilibrado, o Vasco não foi um desastre na partida como um todo. Defensivamente ele errou tudo nos gols do Mirassol. Mas me surpreendeu conseguindo buscar um empate, só que, cara, eu não sei, o Diniz vai... Eu não tô pedindo a cabeça dele, eu nem acho, nem mesmo a eliminação contra o CSA, a não sei que seja um erro muito grotesco dele, porque ele tá cometendo muitos erros também. E ele costuma cometer, né? Ele erra, mas com convicção. É isso talvez que eu admiro um pouco nele. Mas eu não sei, eu acho que ele não aguenta se o Vasco... Embora o Pedrinho goste muito dele também, e não demite o Felipe, né? Pô, eu acho que se demitir alguém tinha que ser o Felipe, não era o Diniz, não. Vamos pular o jogo aqui. Chega de Vasco. O último jogo do sábado foi Fluminense e Grêmio, 1-0 pro Fluminense, um jogo muito parelho, 9 chutes para cada lado, posse de bola 56 pro Fluminense contra 44 para o Grêmio, um chute na direção do gol, gol do Everaldo, o cara desencantou, né? Agora com um toque só na bola ele faz gol, fez 2 contra o Inter, mais um contra o Grêmio, a dupla gaúcha, a dupla Grenal, e esse foi também o reencontro do Renato Gaúcho com o Grêmio, desde que ele saiu de lá pela última vez e assumiu o Fluminense. Primeira vitória do Brasileirão também do Flu depois da Copa do Mundo. Com o gol do Everaldo, que acabou perdendo o pênalti, né? Nem tudo são flores na vida do Everaldo. Ele marca o gol, mas desperdiça um pênalti que poderia ter dado uma vitória mais tranquila para o Fluminense num jogo que não foi uma discrepância, não foi um domínio absoluto do Fluminense, mas onde o Grêmio também não chegou a ameaçar muito o gol do Fábio, né? Pelo menos o Fábio não teve que fazer defesa nenhuma. Corinthians e Fortaleza empataram em 1-1. O jogo foi no domingo, às 4 da tarde, o Fortaleza saiu na frente bem no começo do jogo e o Corinthians empatou no final. Breno Lopes abriu o placar aos 6 minutos, Fortaleza 1-0 e no final André Carídio empatou para o Corinthians. Um campeonato muito ruim das duas equipes, um empate onde as duas equipes têm que lamentar, mas principalmente o Fortaleza, que vencia até os acréscimos do segundo tempo e acabou deixando escapar esse empate. Cruzamento do Mateuzinho de novo pela direita, como ele fez no gol do Memphis Depay contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Ele cruza, tem o cabeceio do Yuri Alberto, no rebote do goleiro Vinícius Silvestre, o André Carilho fez o gol do empate para o Corinthians, né? 1-1 então. Resultado que não é bom para nenhuma das duas equipes, mas é pior para o Fortaleza, que continua na zona de rebaixamento. O Corinthians soma mais um ponto e está em 12º lugar. Sobre o Fluminense, só para voltar aqui rapidinho, o Thiago Silva acabou sentindo e é dúvida para o jogo da volta contra o Internacional na quarta-feira. Ao mesmo tempo de Corinthians e Fortaleza, teve Botafogo e Cruzeiro no Newton Santos. O jogo terminou 2-0 para a Raposa, que volta a dividir a liderança do campeonato com o Flamengo. Grande jogo do Cruzeiro, mas assim, grande jogo das duas equipes, cara. Foi um jogo que tinha a expectativa já que seria o grande jogo da rodada. Duas equipes aí fortes, que se reforçaram muito para a temporada. O Botafogo, atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores. O time que ganhou do PSG no Mundial. Mas sim, perdeu muitos jogadores. Teve troca de treinador também algumas vezes já, né? Um planejamento que não foi muito bem feito para essa temporada. Mas continua com um time bem forte. E essa foi a primeira derrota do David Ancelotti como treinador. Não só do Botafogo, mas como treinador, né? Já que é o primeiro trabalho dele como técnico. E o Cruzeiro, depois de um momento um pouco ruim, com a derrota para o Ceará na rodada passada, um empate com o CRB na Copa do Brasil, o Cruzeiro volta a vencer, vencendo um grande adversário e na casa dele. E, pelo visto, o Leonardo Jardim gostaria de ter um gramado sintético no Mineirão, já que ele tem falado bastante sobre o relvado, que é como eles chamam o gramado lá em Portugal.
que o Mineirão, o gramado do Mineirão não tem muita qualidade e que o Cruzeiro joga melhor no gramado que a bola corre mais, e é o caso do gramado sintético. E o jogo foi equilibrado no sentido de que 11 chutes para cada lado, o Cruzeiro foi mais eficiente. O John, que está prestes a se despedir do Botafogo, deve rumar ao West Ham da Inglaterra, é mais um jogador que o Botafogo deve perder. Já está pensando na reposição que deve ser o goleiro Neto, tem passagem por Juventus, Barcelona, Valência, atualmente está no Bournemouth, na última temporada foi reserva do Arsenal. É um bom goleiro, eu vi muita gente falando da questão da idade, mas 36 anos para goleiro é novo. E acho que é mais garantido você contratar um Neto que não vai sair, ele se vier pro Botafogo provavelmente vai ficar até se aposentar, do que contratar um Carlos Miguel da vida, que seria um exemplo parecido do John. Daqui a pouco ele pode sair de novo. Entendeu? Então o John acabou, pra mim, falhando na saída do primeiro gol. E no segundo gol, aí ele não teve culpa não, mas em termos da defesa do Botafogo, foram gols até parecidos, né? O do Christian e do Matheus Pereira. 2-0 pro Cruzeiro, grande vitória, chega a 37 pontos. O Cruzeiro, que por incrível que pareça, tem os 18 jogos completos no Brasileirão. É um dos poucos times que conseguiu aí ter todos os jogos, né? O Botafogo tem 2 jogos a menos. Bem, o Ceará empatou em 1-1 com o Flamengo e esse resultado fez com que o Cruzeiro alcançasse o Flamengo na pontuação. Na verdade, o Cruzeiro chegou a passar o Flamengo na tabela, o Flamengo entrou em campo depois e conseguiu empatar. É um resultado decepcionante, né? O Flamengo é um time bem mais forte que o Ceará, se reforçou muito. Tivemos ali a estreia já na quinta-feira pela Copa do Brasil do Samuel Lino, do Saul Niguez e também do Emerson Royal. Novamente eles tiveram seus minutos nesse jogo contra o Ceará. O Samuel Lino tinha jogado muito bem no tempo que ele teve contra o Atlético. Contra o Ceará já não jogou tão bem assim. O Arrascaeta marca o gol no primeiro tempo, dessa vez não foi de bicicleta, como aquele golaço Puskás lá de 2019, que não ganhou o Puskás, mas poderia ter ganhado. Até porque naquele ano, se eu não me engano, foi o gol do vento, né? Mas o Rossi saiu mal na cobrança de escanteio no segundo tempo e o Pedro Raul fez o gol de cabeça. A lei do ex-rival entrou em ação e eu tô impressionado. O Pedro Raul fez uma grande partida fora da área também, coisa que quando ele tocava na bola no Vasco fora da área, dentro da área também, perdia gol pra caramba, né? A passagem do Pedro Raul no Vasco foi horrível e foi caro. Mas no Ceará ele tá entregando, é um dos artilheiros do campeonato, só tá atrás do Arrascaeta e, claro, do Caio Jorge. O Pedro Raul também tá atrás do Verratti. Isso me deixa um pouco feliz de saber que o meu centroavante tá na frente do meu ex-centroavante, que não jogou nada aqui. Mas no jogo que o Ceará jogou com o Vasco e ganhou, os 2 gols foram do Pedro Raul. Já fiquei puto de novo. Bom, o Felipe Luiz tá atravessando seu pior momento como treinador até agora, né? E no Flamengo, qualquer coisa é uma crise gigante, né? Vem aí de uma derrota para o Atlético na Copa do Brasil no jogo da ida, vai ter que reverter esse placar, que é mínimo, mas é na casa do adversário. E agora esse empate com gosto de derrota contra o Ceará. O Atlético Mineiro venceu por 2-1 o Red Bull Bragantino na Arena MRV. O Atlético vem melhorando jogo após jogo, enquanto o Flamengo está decaindo. O único jogo bom do Flamengo depois da Copa do Mundo foi contra o São Paulo, o primeiro jogo. Depois ele venceu alguns, como o próprio Atlético, o Fluminense e também o Red Bull Bragantino, mas não jogou bem de verdade em nenhuma dessas partidas. O Atlético vem melhorando jogo após jogo. O resultado foi apertado, mas a atuação do Atlético foi muito boa. Igor Gomes abriu o placar aos 7 minutos com a assistência do Biel, que é recém-contratado. Parece que o Menin resolveu abrir a carteira, contratando jogadores, pagou o salário de todo mundo aí que estava devendo, né? O Rony chegou até a acionar o time na justiça, mas vai ficar no Atlético. O torcedor até queria que ele fosse embora, né? Mas ele continua. Igor Gomes fez o primeiro gol. O La Quintana até empatou pro Bragantino num belíssimo gol. O Bragantino com um jogador a menos, já que o Sacha foi expulso no primeiro tempo. O Bragantino conseguiu buscar um empate ainda, mas acabou levando o gol do Natanael na reta final. E o Atlético sai com a vitória 2-1 em casa. Fez o dever de casa. Vitória e Palmeiras se enfrentaram no Barradão. E o jogo terminou empatado em 2-2. Deixa eu beber uma água aqui, pessoal.
Pois bem, Vitória e Palmeiras... o microfone tá longe. Bem, no Barradão, Vitória e Palmeiras empataram em 2-2. O Vitória, sob o comando de Fábio Carille, consegue esse empate. O Vitória tá jogando bem, o Carille tá sendo até bastante ofensivo, me surpreendendo no Vitória. Saudades dele no Vasco? Não. Mas é impressionante como os caras saem daqui e conseguem fazer coisas boas, né? Não que o Vitória esteja muito melhor que o Vasco na tabela, mas tá fora da zona. Tem 18 pontos, o Vasco tem 15. E o Vitória ganhou do Vasco, mas o Carille ainda não era o técnico, né? Então, 2-2. Vitória abre o placar aos 34 minutos com Renato Kaiser, ex-Vasco, que marcou gol contra o Vasco também. Marca aí o gol aos 34 minutos. O Eric marcou uma pintura aos 20 minutos do segundo tempo. Que golaço do Eric. Candidato a gol mais bonito do campeonato, ou pelo menos do primeiro turno até agora. Golaço. Se você não viu esse gol ainda, pesquisa aí os melhores momentos desse jogo e veja o gol do Eric. Aí tem o pênalti pro Palmeiras. O Piquerez vai lá e desconta. E depois Flaco Lopes, o tão criticado Flaco Lopes. Vocês podem dizer, o Flaco Lopes mata muitas jogadas do Palmeiras, mas aí é a questão, né? O Flaco Lopes marca gol. O Vitor Roque chegou até a marcou gol recentemente, né? Marcou gol lá contra o Fluminense. E aquele gol contra o Atlético que não foi gol dele, foi gol contra. Mas então, 2-2, resultado ruim pro Palmeiras, porque se ele vencesse, ele poderia até mesmo assumir a liderança com o jogo atrasado que ele tem. Os dois jogos atrasados, melhor. O Palmeiras tem 3, né? No caso, não, são dois. O Flamengo tem 1. Então, com 2 jogos atrasados que o Palmeiras tem, ele poderia até mesmo assumir a liderança caso ele vencesse esse jogo. Seria muito importante. Mas não foi pior que a derrota e o empate decepcionante pro Vitória. Já que estava 2-0. Tem pênalti, tem um gol que era evitável também do Flaco Lopes. E esse gol sai na reta final, é decepcionante pro torcedor do Vitória, sem dúvida alguma, né? E o que ficou marcado nesse jogo também foi a coletiva do Abel Ferreira, que durou 5 minutos. Ele simplesmente saiu no final, e muita gente enxergou isso como arrogância. O pessoal fazendo meme disse que ele estava com dor de barriga e foi cagar. O que eu acho que é possível, mas ao mesmo tempo, talvez o mais provável seja a intenção de desviar o foco do momento ruim do Palmeiras, que não vem jogando bem e não vem conseguindo também os melhores resultados. E aí ele queria desviar o foco em relação ao jogo, né? Inclusive a pergunta foi em relação ao jogo contra o Corinthians. E ele fala, a preparação vou começar agora, vamos ver aqui, ó. Preparação para esse jogo é muito mais pelo lado mental? A preparação vou fazê-la a partir de agora. Muito obrigado. Permite... Como todos que estamos dentro do Palmeiras. Se me permite, a preparação para esse jogo é muito mais pelo lado mental? A preparação vou fazê-la a partir de agora. Muito obrigado. Bom, a gente vê que ele estava calmo. Se você for lá assistir os 5 minutos da coletiva, ele não estava bravo com ninguém. Pelo menos não respondeu grosseiramente ninguém, o que às vezes acontece, né? Com o Abel, é bem corriqueiro. Mas não parece esse o caso. Então, eu acho sim que é possível a possibilidade. É possível a possibilidade. Olha essa redundância maravilhosa. Eu acho que é possível sim que ele de fato foi soltar um barrão. Mas não sei. Pode ter sido realmente essa questão, né? Conhecendo o Abel Ferreira, ele pode ter saído simplesmente para gerar a polêmica e tirar o foco do time. Vai funcionar? Não sei. Todo mundo já manjou isso, né? Se for isso mesmo. O São Paulo está vivendo uma fase absurda desde que Hernan Crespo chegou ao time. Ele estreou perdendo para o Flamengo numa atuação bem ruim do São Paulo, onde ele tentou empatar, mas não teve êxito e poderia ter sido muito mais amassado pelo Flamengo naquele jogo. Mas se o Flamengo de lá para cá piorou muito, o São Paulo melhorou muito. O São Paulo vem jogando melhor a cada partida e vem conseguindo resultados, que é o principal. O São Paulo vence por 2-1 então o Internacional no Beira-Rio, que é outro time que não está vivendo uma fase boa, está muito abaixo do Internacional. 20 pontos apenas no campeonato, até agora. A expectativa era que o Inter fosse disputar até mesmo o título pelo ano passado, pela campanha de recuperação que ele teve. E eu acho que o Inter vai acabar tendo isso de novo, mas vai ser mais uma temporada frustrada sem títulos. Dessa vez pelo menos teve o estadual, que nem isso estava ganhando desde 2016. Ganhou o campeonato estadual, o Roger usa isso como muleta em toda a coletiva basicamente.
Mas fato é que o Inter está próximo de ser eliminado da Copa do Brasil. Não é favorito contra o Flamengo na Libertadores, apesar do momento do Flamengo também estar um pouco instável. O Flamengo continua sendo favorito, apesar do Inter decidir em casa. E no Campeonato Brasileiro, obviamente, ele não tem chance de título. E o Roger faz uma escalação um pouco diferente, pensando, claro, em reverter o placar lá contra o Fluminense, é o campeonato onde eles têm chance. Enquanto o São Paulo, que conseguiu uma vantagem mínima, mas conseguiu contra um time da Série B com o Atlético Paranaense, foi lá para tentar ganhar o jogo e ganhou. Mas também tinha os seus problemas, como tem, né, o departamento médico muito cheio, os seus principais jogadores estão lá, Lucas, Oscar e Caleri. Mas tem aí o Luciano que está voando nas mãos do Crespo. A Arboleda voltando a jogar muito na zaga e também aparecendo, marcando gol. Fez contra o Fluminense, fez de novo contra o Inter agora. E o Bobadilha que marcou o gol da vitória do São Paulo, né? O Inter chegou a descontar no finalzinho com o gol de pênalti do Bruno Tabata. Encerrando a rodada nesta segunda-feira, o Santos venceu por 3-1 Juventude e deixou a zona de rebaixamento. O Santos jogando com seu uniforme azul lá no Morumbi. Neymar abriu o placar aos 37 minutos. Álvaro Barreal fez o segundo aos 40. O Santos vai para o intervalo. Achou que ia para o intervalo com 2-0, mas no finalzinho do primeiro tempo, Wilker Angel, qual é a pronúncia do nome dele? Ele descontou para o Juventude, mas no segundo tempo, Neymar de novo de pênalti sacramentou a vitória do Santos. E depois de 2 anos, o Neymar voltou a marcar 2 gols na mesma partida. O Neymar que completou mais um jogo completo. Mais uma vez uma redundância aqui. Ele jogou os 90 minutos mais uma vez. É o 5º jogo seguido, eu acho. E isso é muito bom, ver como ele está evoluindo fisicamente e decidindo jogos para o Santos. Claro, o Santos tinha obrigação de vencer esse jogo contra o Juventude, que é o vice-lanterna do campeonato. Jogando em casa, mesmo que o jogo fosse no Morumbi. Mas só tinha santista lá, basicamente, né? E o Santos vai jogar no Morumbi de novo na rodada 20 contra o Vasco. E parece que o São Paulo vai fazer alguns jogos na Vila Belmiro, né? Eles fizeram esse acordo aí para que torcedores dessas cidades que não estão acostumados a ver o time possam assistir, né? Em loco. Pro São Paulo, não sei se faz tanto sentido. Tem tanto São Paulino assim em Santos. Se tiver algum São Paulino aí que mora em Santos na live, ou alguém que conhece mais essa questão, né? Vamos ver a classificação então. Classificação. Depois de 18 rodadas, o Flamengo, que só jogou 17, tem 37 pontos. O Cruzeiro, que tem os 18 jogos, tem 37 pontos também. O Palmeiras tem 33 na terceira posição. Bahia, 29 é o quarto colocado. Mirassol, 28 pontos na quinta posição. No momento estaria pegando vaga na pré-Libertadores, mas aquele G6 que sempre aumenta para G7, G8. E o Mirassol tem 2 jogos a menos, então ele poderia estar no G4. Até mesmo brigando pelo título, se for pensar, né? Nesse momento, não acho que o Mirassol vai brigar pelo título, mas dá pra sonhar com uma vaga em Libertadores e o principal já está sendo feito. O Mirassol está garantindo a sua permanência na Série A. O Bragantino está em sexto lugar com 27 pontos, vem decaindo bastante. O Botafogo tem 26 pontos na sétima posição. O São Paulo tem 25, é o oitavo colocado. Fluminense tem 23 pontos na nona posição, 2 jogos a menos, assim como o Botafogo também tem. O Atlético Mineiro com 2 jogos a menos também tem 23 pontos. O Ceará e o Corinthians têm 22. O Corinthians jogou as 18 partidas, o Ceará tem um jogo a menos. Internacional com jogo a menos tem 21 pontos. Grêmio tem 20 pontos com um jogo a menos. Santos com jogo a menos também tem 18. Vitória com os 18 jogos tem 18 pontos. É como se tivesse empatado todos, mas ele venceu um. Melhor, ele venceu 3, empatou 9 e perdeu 6. O Vasco da Gama abre a zona de rebaixamento com 15 pontos. O Fortaleza também tem 15 pontos. O Juventude tem 11. E o Sport, que ainda não venceu nenhum jogo, tem 0 vitórias e 6 pontos. Caio Jorge é o artilheiro do campeonato, 13 gols. Arrascaeta chegou a 10. Verratti chegou a 9. Pedro Raul chegou a 7. Reinaldo continua com 7. Nas assistências estão empatados Alan Patrick, Arrascaeta, Caio Jorge, Mugni e Matheus Pereira, todos com 5. É isso então, próximo final de semana, última rodada do Campeonato Brasileiro. Ou melhor, última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Jogos no sábado, domingo e segunda-feira, né? Olha aí, Juventude vai jogar na segunda-feira de novo.
Parece que só o Juventude joga na segunda-feira, né? Isso aí é desde o ano passado.